Meus caros, a partir de hoje, uma rubrica nova sobre o que se passa no mundo, já que as nossas televisões, rádios e jornais muito pouco trazem, e quando trazem é sempre a mesma coisa. É o Trump, que é um desgraçado, é o Bolsonaro, que apanhou mais 500 anos sem poder concorrer, e nada mais. Então hoje temos que olhar para a Coreia do Norte, onde o Ministro das Relações Exteriores, ou dos Negócios Estrangeiros, como queiram, da Rússia, chegou na quarta-feira, mesmo à Coreia do Norte, para uma visita de 2 dias, que já acabou. As autoridades da inteligência dos Estados Unidos, da CIA, dizem que a Coreia do Norte forneceu à Rússia milhares de caixas de armamento, meus caros. Bom, quem o diz é a CIA, a inteligência dos Estados Unidos. França. 7 aeroportos evacuaram os seus terminais e redirecionaram voos anteontem após receberem uma série de falsas ameaças de bomba. Tudo falso, felizmente. A França elevou agora o seu alerta de ameaça ao mais alto nível. No Camboja, um tribunal condenou uma figura da oposição a mais 3 anos de prisão por incitar ao ódio. Ele postou um vídeo no Facebook, vejam bem o perigo que isto é. No Camboja é um perigo o Facebook, também aqui em Portugal. Postou um vídeo em janeiro discutindo a história politicamente sensível do derrube do regime dos Khmeres Vermelhos em 1979. Não se pode falar do comunismo, meus caros, não se pode. No México, o presidente diz que receberá os seus homólogos cubano, venezuelano, haitiano e honduranho para uma cimeira sobre migração neste fim de semana. Ele disse recentemente que cerca de 10 mil imigrantes passam pelo México a caminho dos Estados Unidos todos os dias. Meus caros, 10 mil migrantes. Se fosse no tempo do Trump, era uma desgraça, era um assassino, um bandido, abria os telejornais, como é o Biden, ninguém fala em nada. Mas são 10 mil a caminho dos Estados Unidos todos os dias. Ninguém entra. África do Sul. Um tribunal está agora a tentar determinar quem é o verdadeiro rei Zulu da África do Sul, sabem? A disputa começou em 2021, após a morte do rei Goodwill Zwelithini, cujo reinado de 50 anos foi o mais longo da história de Zulu. Mas deixemos os fediveres e vamos tratar de coisas sérias. A União Europeia tem um novo plano antidroga. Um alto executivo da indústria naval está a alertar para o facto de que gangues de tráfico de droga infiltraram-se nas cadeias de abastecimento dos transportes marítimos de forma muito significativa. As autoridades europeias estiveram há alguns anos muito agitados, com as apreensões anuais a baterem sempre consistentemente novos recordes, mas as organizações criminosas muitas vezes estão um passo à frente. E eles expandiram-se para portos mais pequenos, de menor dimensão, para evitarem a detecção. Eles também simplificaram as suas operações e também aumentaram a produção de medicamentos localmente. Então, o que é que está a Europa a fazer? No seu mais recente roteiro, Bruxelas apresenta a Aliança Europeia dos Portos, um programa à escala da União Europeia centrado em, primeiro, alfândegas. As autoridades agora inspecionam menos de 10% de toda a carga, imaginem, 10%. Policiamento, também não há coordenação entre polícias e a alfândega. E terceiro, empresas. Também não há coordenação suficiente entre as empresas de transporte marítimo e as autoridades policiais. Ou seja, a maior parte das drogas entram na Europa, essencialmente, elas apanham boleia em navios de carga comerciais. O que significa que qualquer política destinada ao comércio ilícito, a combater esse comércio, acaba também por ter impacto no comércio legal. Então é disso que se trata este último plano. Não é realista inspecionar todos os contentores, é impossível, então tem que haver uma melhor orientação, uma melhor fiscalização orientada, mas isso significa muito melhor coordenação. Também digno de nota é que o Porto de Antuérpia, principal centro europeu de tráfico de cocaína, pretende inspecionar todas as cargas de alto risco até 2028. Mas, como digo, até 2028 não me doam as costas e até lá, pelo menos até lá, a droga está a entrar às toneladas em vários portos da Europa. Em Portugal também. Por todos eles, acho eu. Agora sobre a guerra Israel-Hamas.
A viagem de Biden a Israel foi um sucessozito assim meio discreto, algo limitado. Ele passou pouco menos de 8 horas em Israel, conseguiu fazer alguma coisa, sim, conseguiu realizar lá um acordo de ajuda humanitária a Gaza através da passagem pela fronteira cá de baixo de Rafah, no Egito. Biden acrescentou que se a ajuda não for interceptada pelo Hamas, que é um dos principais receios de israelitas e de todo o mundo, o Egito concordou em permitir a entrada de mais ajuda. Ainda hoje entraram mais 17. Paralelamente, as autoridades israelitas dizem que não permitirão a entrada de ajuda do lado israelita da fronteira até que o Hamas comece a libertar todos os reféns. É este o ponto da situação. Biden também reiterou que os Estados Unidos apoiaram a guerra de Israel contra o Hamas e diz que as avaliações dos Estados Unidos concordavam com Israel de que o tal foguete perdido da outra parte, não de Israel, terá atingido o hospital Al-Ali em Gaza. Portanto, terá sido uma arma do lado dos residentes, friendly fire, e não do lado de Israel. Esperamos ver a informação dos Estados Unidos desclassificadas em breve, aumentando então as evidências físicas emergentes no local. Alguns meios de comunicação recuaram nas suas reportagens iniciais, em Portugal aconteceu com todos, sobre a culpabilidade israelita, afinal de contas não há nenhuma, mas não se espera que os governos regionais sigam o mesmo exemplo. Eles continuam a dizer que a culpa é de Israel, ainda agora nas últimas manifestações por toda a Europa o disseram. Como era expectável, Biden procurou seguir uma linha ténue entre mostrar apoio a Israel sem irritar em demasia os seus vizinhos árabes, dizendo aos israelitas, ok, vocês não podem olhar para o que aconteceu aqui e não gritar por justiça, é verdade, mas eu aviso, diz Biden, enquanto vocês sentirem essa raiva, não se deixem consumir por ela. Depois do 11 de setembro, ficámos furiosos nos Estados Unidos. Quando buscamos justiça e conseguimos justiça, também cometemos erros. E os Estados Unidos cometeram muitos. Um claro aviso a Israel. Entretanto, a inação do Conselho de Segurança da ONU, não é? Que os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que teria condenado os ataques do Hamas e apelava a uma pausa humanitária para permitir a entrada de ajuda em Gaza. 12 membros votaram a favor, o Reino Unido e a Rússia abstiveram-se. Ao explicar o veto dos Estados Unidos, a embaixadora Linda Thomas-Greenfield disse que a resolução não faz qualquer menção ao direito de Israel se poder defender. O embaixador francês lamentou a decisão dos Estados Unidos, dizendo que não há contradição entre o direito de Israel de se defender e a necessidade de proteger os civis e respeitar o direito internacional. De qualquer forma, isto vai alimentar o ceticismo de que o Conselho de Segurança da ONU já não está ali a fazer nada, não está adequado à sua finalidade. E a Ucrânia? De acordo com o Financial Times, o Sul Global está a encontrar contradições na abordagem do Ocidente a Israel em relação à Ucrânia. Um funcionário árabe disse ao Financial Times: se vocês descrevem o corte de água, de alimentos e de eletricidade na Ucrânia como um crime de guerra, então deveria dizer o mesmo sobre Gaza. Caso contrário, procede o argumento, corre-se o risco de desfazer os 18 meses de trabalho para incitar, convencer em prol da ordem internacional países como o Brasil, a Índia, a Indonésia, a África do Sul a tomarem uma posição contra a invasão da Rússia. A Rússia tem claramente interesse em alimentar tensões aqui neste ponto. Uma Rússia diminuída exerce menos influência na região. Mas, juntamente com a China, ficará feliz em ver o poder dos Estados Unidos muito diminuído naquela zona do planeta. Além disso, a Rússia depende agora do Irão para obter equipamento militar. Um facto que o Irão fará lembrar bem a Moscovo quando procurar apoio para a sua abordagem a Israel. Consideração final.
Depois de 18 meses nas primeiras páginas, a Ucrânia corre agora o risco de perder a atenção do mundo. E, em parte, é assim que parece que esta nova ordem mundial está em desgaste. Mais conflitos, diminuindo a largura de banda do mundo e tornando cada conflito mais difícil de resolver e, ao mesmo tempo, que permite o surgimento de outros conflitos adicionais. E sobre a Guiné-Bissau? E sobre a sua energia? É que a capital da Guiné-Bissau está às escuras, está sem energia desde terça-feira passada, depois do governo ter falhado os pagamentos ao seu fornecedor de energia. Parece incrível, mas é verdade. Cortaram-lhe a luz à capital da Guiné-Bissau. A empresa de energia sediada na Turquia, Karpowership, é de seu nome, fornece eletricidade ao país desde 2019, mas com a acumulação de 17 milhões de dólares em pagamentos em atraso, afirma que já não pode continuar a operar a sua central elétrica local. Na minha opinião, falamos frequentemente sobre a concorrência entre os Estados Unidos e a China, não é? E a forma como esta se desenrola através das infraestruturas e da dívida em todo o mundo, mas esta história é um lembrete de como as coisas podem correr mesmo mal na Guiné e noutros países pobres, onde as opções são muito limitadas. Também digno de nota, a Karpowership, a mesma empresa que cortou a luz à eletricidade da Guiné-Bissau, também já tinha cortado a eletricidade na capital da Serra Leoa o mês passado, devido a uma dívida de 40 milhões em pagamentos. É assim que o mundo rola. Muito obrigado.